Ontem nós iniciamos a matéria de eletrização, já falei sobre eletrização por atrito, hoje vamos falar sobre eletrização por contato. Então, aqui eu tenho uma esfera inicialmente carregada positivamente e uma esfera carregada neutra. Quer dizer, carregada não, ela está neutra, então ela não está carregada. Agora, o que eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, essa parte básica para você entender esse conteúdo. Um corpo, ele tem prótons e elétrons, certo? Tem átomos, prótons e elétrons. Pergunto a você, aqui ele está carregado positivamente. Tem elétrons aqui? Tem. E por que está carregado positivamente? Porque tem mais prótons. Porque tem mais prótons do que elétrons. Isso é importante saber. Tá? Não é porque está positivo aqui, ele é só carregado positivamente e não tem elétrons. Não tem nada a ver isso. É que tem excesso de prótons. Por isso que ele está carregado positivamente. Pergunta a vocês. Aqui no neutro, tem elétrons? Tem. Tem prótons? Tem. E por que ele é neutro? Porque está equilibrado. Tem a mesma quantidade, está equilibrado. Então é isso que vocês têm que entender no começo. Tá? Aqui está carregado positivamente porque tem excesso de prótons, mas também tem elétrons, só que tem mais prótons. E o neutro que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Muito bom. Eu falei ontem também que os prótons nunca saem. Quem sai são os elétrons. Por que os prótons nunca saem? Porque está no núcleo, é mais difícil arrancar um próton do que arrancar um elétron. Um elétron é mais fácil de sair porque está na última camada da eletrosfera. Tá? Então vamos lá. Se eu vou pôr em contato, o que é contato? Eu vou ligar com um fiozinho, mas eu posso encostar um no outro também. Quando eu ligo ou eu faço o contato, o que acontece? Como aqui tem excesso de prótons, os prótons atraem os elétrons. E atraindo os elétrons, eles vão passar para cá. Só que essa passagem de elétrons para cá não é o suficiente para deixar aqui neutro. Que fique bem claro isso na nossa matéria, tá? Aqui tem um excesso grande de prótons, os prótons começam a atrair os elétrons e saindo alguns elétrons daqui, o que vai acontecer no final? Se sair alguns aqui, tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se saíram uns elétrons, ali vai ficar negativo. Não, vai diminuir o número de prótons. Vocês falaram a mesma coisa de maneira diferente. Se é. sair elétrons, fica mais Positivo. cargas positivas, ficam mais prótons. Então, Se antes tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons e saíram alguns elétrons, então aqui vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. Aí eu venho aqui e corto o fiozinho. Cortando o fiozinho, no final desse processo, as duas cargas vão ficar com o mesmo sinal. Quer que eu fale de novo no final? Quer que eu fale de novo? Aqui eu tenho excesso de prótons. Os prótons atraem os elétrons. Se aqui antes tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons e saíram alguns elétrons, então sobraram mais prótons. Então os dois ficaram com a mesma carga. Será que carregado negativamente vai acontecer a mesma coisa? Vão ficar com a mesma carga no final? Vamos analisar. Aqui, vou fazer todas as perguntas de novo. Aqui tem prótons? Tem. Mas por que está carregado negativamente? porque tem mais elétrons. Mais elétrons do que prótons. Aqui tem prótons? Tem nêutrons? Tem. Desculpa, tem elétrons? Tem. Por que ele é neutro? Está igual. Tá. Aqui eu tenho excesso de elétrons. E aqui eu tenho as cargas positivas e negativas. Aqui só tem a mesma quantidade. Só que aqui tem excesso de elétrons, correto? E o que acontece? O excesso de elétrons atrai os prótons. Eles vão se posicionar aqui, vai. Só que os prótons saem? Não. Então o que acontece? Os elétrons vão começar a correr para lá. Lembrando que os prótons vão se concentrar aqui e os elétrons aqui. Poderia ter feito essa separação de cargas aqui também, eu não fiz. Os elétrons começam a se concentrar aqui, e os prótons ficam concentrados desse lado, e eles começam a pular para cá, alguns elétrons. Neste caso, os prótons nunca saem. Então o que acontece com os elétrons? Os elétrons começam a passar para lá.
O E com o sinalzinho de menos é a representação de elétrons. Os elétrons passando para lá, o que acontece aqui? Vai ficar com mais cargas de que sinal? Negativo. Mais cargas negativas. Então, eu digo que os dois vão ficar carregados negativamente, com o mesmo sinal. Aí eu corto, os dois ficam carregados nesse exemplo positivamente, e aqui os dois ficam carregados nesse exemplo negativamente. Tá? Fechou.